Bom dia, IPCA! Hoje, terça-feira, 21 de fevereiro de 2012, nosso nono dia de Maratona Bíblica, e nós vamos ler o Evangelho de Mateus nos capítulos de número 3 e 4. Mateus, como já dissemos, está apresentando Jesus como o rei esperado pelos judeus. Por isso ele coloca uma genealogia no capítulo 1, mostrando que Jesus é da linhagem real de Davi. Por isso ele coloca a visita dos magos no capítulo 2, mostrando que até mesmo pessoas de um Oriente distante vieram adorar esse rei. E já que é assim, nada mais natural do que no capítulo 3 apareça um arauto, alguém que se antecipa ao rei para preparar todas as coisas de maneira que quando esse rei chegar esteja tudo pronto para a sua recepção. Esse arauto profetizado por Isaías é João Batista. Ele é a voz do que clama no deserto, ordenando às pessoas que preparem o caminho para o Senhor, mas não endireitando a cidade, não varrendo as ruas, mas endireitando os seus próprios caminhos, a sua vida. Por isso a mensagem de João Batista é arrependei-vos, ou seja, mudem de vida, convertei-vos seria uma tradução mais literal. Mudem completamente, porque está próximo o reino dos céus. João Batista faz isso não só num lugar especial que é o deserto, um lugar historicamente usado por Deus para trabalhar o seu povo, um lugar de purificação. Mas João Batista faz isso também com as suas vestes, que são vestes de profeta. Era assim que Elias se vestia em tempos anteriores. E também na simplicidade da sua própria alimentação. Gafanhotos e mel silvestre. Comida própria do deserto, que pode soar um pouco estranho para nós, mas era parte do cardápio regular daqueles dias. As pessoas entenderam a força da mensagem de João Batista e iam até o deserto da Judéia para serem batizadas por ele e ali confessavam seus pecados. Nós somos introduzidos ao conceito de batismo aqui de repente, mas o batismo era uma prática que os judeus faziam com os não-judeus que queriam se tornar seguidores do Deus vivo e verdadeiro. Era uma lavagem cerimonial na qual eles tinham que se declarar arrependidos dos seus pecados e então eram lavados, circuncidados, obviamente, e então se tornariam judeus. O incomum aqui é que João Batista requer essa lavagem dos judeus. E ele diz, não adianta simplesmente ser judeu, porque isso não quer dizer que você está preparado para a chegada do rei. Você precisa de arrependimento, de mudança de vida. Você precisa entender que é pecador, porque o rei está chegando. Então, quando vem até João Batista a liderança daquela época, os líderes religiosos, os fariseus e saduceus, gente que aparentemente estaria completamente integrada às práticas religiosas de Israel, João Batista vai dizer, vocês acham que com isso vão conseguir escapar da ira vindoura, do rei que está chegando? Não, vocês precisam, na verdade, produzir frutos de arrependimento. Parem de dizer entre vocês que vocês são filhos de Abraão, porque gente assim, religiosa assim, mas sem arrependimento, Deus consegue fazer até mesmo dessas pedras que estão aqui no rio. Então, João lhes diz, o machado já está colocado na raiz das árvores. Quem produzir arrependimento vai ser poupado. A árvore boa será poupada, mas a árvore má será cortada e lançada ao fogo. Prestem atenção, diz João no verso 10. Eu estou batizando para arrependimento com água. Mas vem depois de mim alguém que é muito maior do que eu, que vai batizar com o Espírito Santo aos arrependidos e com fogo aos não arrependidos. E com isso ele menciona tanto o dia de Pentecostes, onde haveria de ser derramado o Espírito Santo sobre a igreja, e também o dia do juízo final, onde aqueles que não são de Deus, aqueles que não se arrependeram, serão julgados e enviados ao fogo inextinguível. Essa é a explicação que vem inclusive no versículo 12, que Cristo está com a pá na mão, vai recolher o seu trigo no celeiro, mas vai jogar a palha em fogo inextinguível. Isso nos faz pensar. Primeira coisa, o rei já chegou, louvado seja Deus. O reino já começou. Nós não estamos vivendo mais num tempo de escravidão, num tempo de trevas, mas o reino de Deus prometido já começou. Nós estamos no final dos tempos, o fim está perto. O dia do juízo está chegando. Que coisa boa para nós que somos arrependidos, para nós que recebemos o Espírito Santo. Isso deve nos alegrar. No entanto, nós precisamos de fato examinar a nossa vida. Será que temos mesmo produzido frutos dignos de arrependimento? Não podemos pensar que tradição religiosa, que histórico da denominação, que ser filho de crente há muitas gerações possa resolver algum problema, porque isso não é ser genuinamente um verdadeiro judeu no sentido espiritual, um verdadeiro filho de Abraão no sentido espiritual.
E essa é a mensagem de João Batista. O reino chegou. Veja que Jesus prega assim no capítulo 4, verso 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Veja que é assim que Mateus descreve Jesus pregando no capítulo 4, verso 23. Jesus percorria a Galileia pregando o evangelho do reino. Mateus vai destacar muito esse tema e nós vamos retornar a ele. O reino já chegou. O rei chegou. Será que eu e você estamos preparados para recebê-lo? Estamos produzindo fruto digno de arrependimento? Pense nisso e que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o rei já chegou. Te agradecemos porque somos exortados a produzir frutos dignos de arrependimento. Pedimos ao Senhor que a nossa vida seja coerente com os valores desse reino e que no nosso comportamento, no nosso pensamento, nas nossas ações, estejamos exibindo a verdade de que de fato já pertencemos ao Senhor. Se alguém que tem se comportado como palha, se alguém que não tem produzido bons frutos estiver ouvindo esta mensagem, dá ao Deus que a consciência do machado já posto à raiz possa produzir esse arrependimento necessário e haja salvação nessa vida. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.